Bem-vindos ao canal Servidores Unidos do município de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho e hoje efetivamente vamos falar sobre o nosso plano de carreira, a PLC 31 de 2017, vulgo plano fim de carreira. Por que eu faço esse entre aspas? Infelizmente existem situações e coisas que ao invés de ajudar, vai prejudicar. A intenção até é de ajudar. Infelizmente, a prática a gente sabe que não vai ocorrer dessa forma. Eu não vou começar desde o primeiro artigo, que até o artigo 10 explica um pouco sobre quem é o servidor, sobre o plano e tudo mais. Eu vou pular essa parte, vou direto ao que interessa, o capítulo 4, artigo 11. Antes eu vou dar algumas considerações a respeito do plano. Eu não considero o plano de carreira algo ruim. A aplicação dele sim será ruim. Por quê? A gente sabe que existem ótimos servidores na prefeitura, que são a grande maioria, mas a gente também sabe que tem aqueles puxa-sacos, aqueles que não trabalham muito, jogam o trabalho nas costas dos outros e fica ganhando crédito. Enfim, a ideia de se fazer uma avaliação, de desempenho não é ruim. Por quê? A ideia principal é justamente pegar esses ruins, pegar esse servidor que não trabalha direito, que ganha nas costas dos outros e acabar, entre aspas, rebaixando ele e enaltecendo aqueles que realmente trabalham, que fazem o melhor do seu trabalho. Porém, a gente sabe que na prática, tratando-se de avaliações subjetivas, isso pode gerar margem para muita coisa, pode gerar margem para uma perseguição política, para uma rixa pessoal, vai continuar favorecendo os puxa-sacos, afinal, quem vai fazer a avaliação vão ser os chefes desses puxa-sacos. Enfim, isso está discriminado no plano de carreira, quem que vai fazer essa avaliação, vou discutir mais na frente. Mas então vamos falar aí do capítulo 4, dos cargos em provimento de comissão, Artigo 9º. Os cargos em provimento de comissão são de livre nomeação e exoneração, cuja denominação e referência de vencimentos passam a ser os constantes no anexo 7 desta lei complementar. Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira do município no percentual de 40%. O que significa isso? Cargo em comissão são aqueles cargos chamados cargos de confiança. Então, é colocado uma pessoa ali de confiança daquele gestor e a pessoa fica ali durante o tempo que o gestor achar necessário ou o tempo que esse gestor permanecer no cargo. Então, ele foi exonerado, vai entrar outro gestor, ele vai considerar quem for melhor para trabalhar com ele. Por isso que é livre nomeação e exoneração. Isso não significa que o servidor vai ser exonerado, porque ali no final diz 40% desses cargos tem que ser servidores de carreira. Então você, meu amigo, que fez o concurso e conseguiu, através do seu trabalho, do seu empenho, demonstrar que você tem capacidade para fazer aquele trabalho comissionado, você vai ser nomeado. Quando o gestor mudar ou ele não considerar que seu trabalho foi tão bom assim, resolver te exonerar, você volta para o seu cargo de origem. Você não é exonerado do serviço público como um todo, apenas dessa função ao qual você foi nomeado. Agora, o que eu considero dessa questão? Primeiro, a gente sabe que é aí que a gente consegue colocar os puxa-sacos. Aí que a gente vê aquelas pessoas que não fazem um ótimo trabalho, mas sabem lidar melhor com chefias, conseguem esses cargos. Não são os melhores tecnicamente. Por isso eu repudio cargos em comissão. Vamos fazer cargos públicos efetivos por concurso. Não tem que ser comissionado. Ah, mas é um cargo de confiança. Pô, a pessoa é tecnicamente apta a isso. Como que você não vai confiar em alguém tecnicamente apto? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que não tem aptidão técnica, a pessoa não tem formação para estar naquela função e ela está. Então precisa, se for continuar sendo de livre nomeação dessa forma, ser colocado critérios. Olha, para esse cargo a pessoa vai ter que ter isso, vai ter que ter essa formação, vai ter que ter essa experiência. Senão fica a bagunça que é hoje. E agora, 40% de carreira, isso quer dizer que 60% dos cargos, eu vou procurar e colocar aqui na descrição depois, mas 60% desses cargos serem colocados qualquer pessoa de fora, que não é servidor, que não entende do serviço, que não está a par do serviço público, é muito. Acho que essa proporção devia ser o inverso, devia ser 60-40, mas isso é uma coisa a ser questionada. Bom, vamos para o próximo artigo. Artigo 10º. O servidor público efetivo, quando investido em cargo de provimento de comissão, fará jus à referência estabelecida como vencimento do cargo de provimento de comissão. Parágrafo único.
A investidura de cargo de provimento de comissão por servidores efetivos será efetuada por ato do prefeito municipal e do IPMT por seu presidente. Bom, lá no começo, nos primeiros artigos, fala que o plano de carreira ele é apenas para os servidores da prefeitura e do IPMT. Câmara Municipal, FUST, Unital, nada disso, nenhum deles estão sobre essa lei, né? Eles não respondem a essa lei por quê? Porque eles têm a legislação própria, tá? Bom, o que quer dizer esse artigo 10? Isso quer dizer o seguinte: o cargo em comissão, se tiver um valor de salário maior do que o servidor tem, ele vai passar a fazer jus, ele vai passar a ter direito a receber aquele vencimento, né? Quando fala referência é justamente vamos dizer assim, o nível de salário, né? Como a gente fala, diretor, presidente, gerente, cada um tem um nível de salário de acordo com a função. Então, a referência quer dizer isso, tá? É o valor de acordo com aquela função. E o que diz esse parágrafo único? Então, ele reforça que isso apenas se dá aos servidores municipais e ao IPMT. Artigo 11º. No ato da nomeação, o servidor efetivo indicado para o exercício de cargo de provimento em comissão será enquadrado no padrão de vencimento correspondente ao nível e classe a que o mesmo pertence em seu cargo de origem. Isso significa que, se o servidor já tiver 10 anos de função, por exemplo, ele vai ser enquadrado como se ele já tivesse 10 anos de função naquele cargo de comissão. Isso em relação aos ativos, tá? Ao servidor de carreira, não aquele que vai ser nomeado sem ser de carreira. O que eu também acho uma discrepância, porque a pessoa não tem essa experiência toda naquela função. Por que você vai dar para ela a condição de uma pessoa que tem 10 anos de experiência se ela não tem experiência nenhuma ou tem 1, 2 anos? Isso é completamente absurdo. Se você for no serviço privado, você vai lá ser olhado pelo seu currículo. Você tem 10 anos de gerente? Opa, você é um gerente sênior. Vou te contratar como um sênior. Agora, você tem 1 ano, você vai ser contratado como júnior. Só na prefeitura tem esse absurdo de você contratar uma pessoa júnior como sênior, né? Aproveitando que ela já tinha de uma função completamente nada a ver com aquela que ela está sendo nomeada. Parágrafo 1º do artigo 11º. A evolução funcional do servidor ocupante de cargo em comissão ocorrerá dentro de sua referência no cargo de origem, refletindo os vencimentos imediatamente somente no que se refere à progressão. Bom, aqui está um pouquinho mais justa essa questão. Então, ele não vai ser promovido como aquele cargo que ele está em comissão, por exemplo, como gerente. Ele vai ser promovido como se ele estivesse no cargo de origem. Por quê? Se amanhã ele for exonerado desse cargo em comissão, ele volta para o cargo de origem, né? Então, não é justo ele continuar sendo progredido como uma função a qual ele não prestou o concurso. Bom, inciso 1º do parágrafo 2º. Que há mais de 6 anos tenha, de forma ininterrupta ou não, exercido cargo de comissão e com referência mais elevada, quando continuará recebendo valor de referência maior, por ocasião da cessão da nomeação. Aqui a gente consegue entender e acaba sendo obrigado a concordar com a população quando ela fala que serviço público é um serviço de marajás. Por quê? Taubaté é mestre em criar marajás. Taubaté consegue fazer do faxineiro virar gerente, voltar a ser faxineiro e continuar com o salário de gerente até se aposentar. É o que está dizendo aqui nesse inciso 1º. Se a pessoa ficar 6 anos naquela função, a partir dali o salário dela torna-se aquele. Ela não pode ter rebaixamento de salário, mesmo que ela seja rebaixada de função. Ora, a pessoa não fez concurso para essa função. Por que ela vai continuar recebendo o salário dessa função? Ela sabe que é um cargo provisório. Ela não prestou concurso para aquilo. Então, durante aquele tempo, ok, ela recebe, ela trabalha naquela função, ela faz jus a receber aquilo. Mas acabou, ela foi exonerada, né, voltou para a função de origem, volte para o salário de origem. Ela não prestou concurso para aquilo. Isso, quando os vereadores votaram lá o aporte do IPMT, ninguém pensou nisso. Quanto mais pessoas tiverem em cargo de comissão, maior vai ser o valor que o IPMT vai ter que pagar depois. E isso não vai ser repassado para o IPMT. Não é descontado em cima disso, não. Tá? Esse é o maior absurdo. Quer um exemplo prático desse absurdo? Não desmerecendo, todos na prefeitura estudaram e são dignos de sua função. Eu, por exemplo, estou num cargo que é de nível fundamental, hoje é nível médio. Mas eu tenho nível universitário?
eu tenho capacidade de exercer uma função em comissão na área que eu estudei, eu tenho experiência, enfim, mas o concurso que eu prestei hoje eu estou nessa, não veio ao caso. Mas isso é para exemplificar o quê? Uma pessoa que tem o salário base de 1.500, um faxineiro, se ele tiver, né, todas as condições, o que não é o caso para ser nomeado, basta o prefeito querer nomear o faxineiro como gerente, ele está nomeado, independente dele ter formação ou capacitação para isso ou não, ele vai passar a receber aí, sei lá, 5 mil reais, por exemplo, não sei se é esse o valor de gerente, mas estamos chutando o valor fictício. A pessoa passa a receber 5 mil, ficou 6 anos na função, pá, voltou a ser faxineiro, continua sendo 5 mil. Aí a gente tem essa discrepância na prefeitura. O faxineiro ganha 1.500, o outro ganha 5 mil. Realmente é um dos absurdos, é o que faz a população ter razão quando chama as coisas aqui de Marajás. Artigo 11º, parágrafo 2º, segundo inciso. Tendo ocorrido nomeação por período superior a 18 meses de forma ininterrupta, a diferença incorpora-se à remuneração do servidor, passando a integrá-la na proporção de 25% a cada 18 meses de efetivo exercício no cargo em comissão, até o limite de 100% a título de vantagem pessoal. Aqui continua o absurdo. Lá diz que deu 6 anos, incorporou, acabou. Aqui está dizendo, está fragmentando esses 6 anos, né? Está dando um pouquinho mais de direito. Então a pessoa a cada 1 ano e meio, 4 vezes 1 ano e meio são 6 anos, né? Então 4 vezes 25% são 100%. Então, a cada 1 ano e meio, a pessoa ganha 25% daquele salário incorporado no salário dela. Então, ela está como gerente. 25% do valor de gerente ela já tem garantido depois de 1 ano e meio. Depois de 3 anos, ela tem direito a 50%. E assim até atingir o 100%, que é os 6 anos do inciso anterior. Bom, pessoal, resumindo e fechando aqui esse capítulo. É um cúmulo do absurdo, né? 40% só de servidores ativos serem nomeados, a grande maioria ser pessoas de fora. É um grande absurdo a nomeação livre pelo prefeito de quem ele bem entender, então a gente enquadra aí os favores políticos. Não existe critérios para colocar essa pessoa na função, né? Já foi questionado, já teve gente que foi derrubada por ser questionada por conta disso. E a incorporação do salário, que é o cúmulo do absurdo. Como que a pessoa que não prestou o concurso vai fazer jus àquele salário não exercendo aquela função? Você paga por um gerente sem que ele não é gerente. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço muito a atenção de todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ligar ali o sininho para poder receber as notificações e o principal, participem do nosso grupo no Facebook. Na descrição está o link aí do plano de carreira para vocês acessarem. Não esqueçam que teremos audiências públicas já essa semana, tá? Tá aqui na descrição também os dias, horário certinho. Contamos com a presença de todos, vamos reivindicar pelo nosso reajuste. Caso a gente não compareça nessas sessões que vão discutir o orçamento do ano que vem, esquece reajuste, depende disso, então vamos participar. Agradeço a atenção de todos e juntos somos fortes, unidos somos imbatíveis. Vamos lá, servidores, força! Até mais!